Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 3 de março de 2023. Calendário recheado com muitas opções para a gente trabalhar em handicap, em jogador, over, under, em pontuação. E é isso que a gente vai passar para vocês hoje no vídeo do Sexta de 3. Para quem não conhece a gente, tem vídeos aqui todos os dias com os nossos palpites e análises a respeito dos jogos da NBA, com o diferencial de que a gente sempre se baseia em números e estatísticas, porque a médio e longo prazo a gente sempre será lucrativo. A meta para o vídeo de hoje é 200 likes, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muita gente a seguir postando o vídeo aqui para vocês. Comentem como foi o dia de ontem de vocês, o que vocês planejam para hoje, e também conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, ainda em promoção para vocês aproveitarem nesse primeiro mês por apenas R$30, para vocês adquirirem um conteúdo exclusivo e também tips extras. Bora começar com Charlotte Hornets e Orlando Magic, uma partida na qual eu pretendo trabalhar no abaixo de, ou seja, no under em pontuação totais. Estamos falando de um Charlotte Hornets que vem sem o LaMelo Ball, seu principal jogador e ritmista da escalação, e podem vir sem o Gordon Hayward, um dos seus 3 melhores jogadores ali, que pediu, né, um buyout. Muitos dizem pode ser que ele não entre em quadra hoje. Bora aqui para nossa análise desse jogo, para os números em específico que a gente vai indicar para vocês estarem investindo, e para o jogo entre Orlando Magic e Charlotte Hornets, a gente vai trabalhar com um abaixo de 231,5 pontos totais. Abaixo de 231,5 pontos totais, com base nas seguintes informações. Primeiramente, né, o mais importante, a gente está falando de um Orlando Magic que nos últimos 10 jogos fora de casa fez 111,3 pontos por jogo e sofreu 114,1, o que significa que os seus jogos tiveram uma média abaixo de 226 pontos produzidos e sofridos quando eles jogaram como visitante. A gente também está falando de um Charlotte Hornets que, além de vir sem o seu principal pontuador, arremessador de 3 e assistente, é um Charlotte Hornets que perdeu 8 dos últimos 10 jogos sem o LaMelo Ball, mas mais do que isso, mostrou muitas dificuldades em produzir. Eles fizeram 107,3 pontos de média nos últimos 10 jogos sem o LaMelo Ball. Se a gente for observar aqui, né, o desempenho de fato dessas duas equipes na situação em que elas estarão hoje, a gente está falando do Charlotte Hornets, que é a pior eficiência ofensiva da NBA, empatado com o Houston Rockets, do Orlando Magic, que é o 6º pior ataque. Primeiro passo para justificar, 2 primeiros passos, na verdade, para a gente justificar um abaixo de, que são 2 ataques muito ruins. Só que se a gente for olhar aqui, né, jogando fora de casa, a gente tá falando de um Orlando Magic que é ainda pior. É o 2º pior ataque visitante de toda a liga, marcando apenas 108,4 pontos por 100 posses de bola. A grande notícia é que, como visitante, eles têm uma boa defesa. É a 8ª melhor defesa visitante de toda a liga, o que significa que a gente tá falando de 2 ataques terríveis e de pelo menos uma boa defesa. É claro que o Orlando Magic pode ser produtivo ofensivamente contra o Charlotte Hornets, mas ainda assim o Orlando Magic não é um time com grandes scorers. E acima de tudo tem muitos jogadores irregulares. Dá pra gente acreditar nesse abaixo de 231,5 pontos totais para essa partida. Beleza? Vamos aqui para nossa próxima análise: Boston Celtics e Brooklyn Nets. O jogo entre Atlanta Hawks e Portland Trail Blazers vai ser exclusivo do nosso grupo VIP. Bom, a gente só tem uma coisa a fazer recentemente contra o Brooklyn Nets, que é um time recém-formado, mas que vem apresentando muitos resultados e desempenho ruim. Sendo assim, o mercado sempre estabelece linhas baixas para o time que eles vão enfrentar, e com razão. Fora de casa, acho que eles devam sofrer ainda mais, e como eu disse, esse é aquele típico jogo que a gente sabe exatamente o que tem que fazer. É extremamente seguro em relação às linhas? Nem tanto, elas sempre vão estar altas, mas é o que vale o risco quando a gente fala de um confronto de 2 equipes como essa. Então meu palpite hoje vai ser confiar no Boston Celtics, que é um dos melhores ataques da NBA, que eles possam produzir contra uma das piores defesas de toda a liga. Acima de 116,5 pontos do Boston Celtics é o meu palpite, e a gente já vai argumentar para vocês. Acontece que nos últimos 10 jogos jogando dentro de casa, o Boston Celtics teve uma média de 119,2 pontos por jogo, mas eles enfrentaram Cleveland Cavaliers, Philadelphia, Phoenix Suns e New York Knicks, que são times que jogam num ritmo lento e tem uma defesa muito superior à que é a desse Brooklyn Nets. Quando eles enfrentaram um time defensivamente frágeis, como o Detroit Pistons, o Charlotte Hornets, o próprio Nets e também o Golden State Warriors, que como visitante é uma das 10 piores defesas da liga, eles conseguiram marcar 121 pontos, 139 contra o Brooklyn Nets, 127 contra os Hornets, 127 contra o Detroit, e destaque também que ele superou essa linha de 116 pontos contra 2 das melhores defesas da NBA, no caso do Memphis e do Cleveland Cavaliers. Simplesmente, né,
a segunda e a terceira melhor defesa da NBA eles conseguiram superar. Hoje eles enfrentam uma defesa terrível, mas antes vamos destacar o quão bom eles são ofensivamente. A gente tá falando do Boston, que é o terceiro melhor ataque por 100 posses de bola na liga, marcando 117 pontos por 100 posses de bola. Se a gente for fazer um filtro aqui do local da quadra, né, ou seja, colocar eles em casa, eles que marcam 117 pontos por 100 posses de bola, sobem para 119,9, o que também é muito bom. A gente tá falando de um Brooklyn Nets que sofreu 124,8 pontos de média, e sofreram pelo menos 129 pontos em 3 dos últimos 4 jogos que fizeram. Isso que eles não enfrentaram elites ofensivas não. Enfrentaram o Miami Heat, o Chicago Bulls, que são times com poucos pontos por jogo, um Atlanta Hawks, que aí sim é um time de um nível mais alto ofensivamente falando, mas também enfrentaram 2 vezes o New York Knicks, que a gente sabe que é um time que tem potencial ofensivo, mas que é um time que gosta de cadenciar bastante o jogo e vem sendo mais reconhecido por conta do ritmo lento do que necessariamente por ser um time com muitos arremessos por minuto. Imagino que o Boston Celtics pode fazer com esse adversário, por isso eu acredito sim nesse acima de 116,5 pontos do Boston Celtics, ou seja, eles têm que marcar aí, né, pelo menos 117 pontos. Nesses 5 jogos que o Brooklyn Nets fez e que eles foram terríveis defensivamente, né, nos últimos 5 jogos, perdão, a gente tá falando de um Brooklyn Nets que foi a terceira pior defesa da liga, sofrendo 123,8 pontos por 100 posses de bola. Outra coisa importante da gente destacar também é que nos últimos 3 jogos o Brooklyn Nets foi o terceiro time que mais sofreu bolas de 3 na liga, sofrendo 16,7 bolas triplas por jogo. E a gente tá falando de um Boston Celtics que é referência em bolas de 3 na NBA nessa temporada, em números brutos e em eficiência também. Se a gente for observar, o Boston Celtics, que tem como média 117,7 pontos por partida, teve o segundo melhor desempenho em bolas de 3 por jogo em toda a NBA e foi a quinta melhor eficiência também, ou seja, com Jason Tatum, Jaylen Brown à disposição. Eu diria que até se o Jaylen Brown acabar não jogando, mas ainda assim com todos os jogadores à disposição titulares, eu acho que vai dar Boston Celtics, eles devem vencer, mas o mais seguro é trabalhar com pontos, porque de fato é o que vale o nosso risco e tem odd mais interessante. Por falar em over, vamos inverter, vamos pro under de Chicago Bulls e Phoenix Suns. Chicago, que joga hoje dentro de casa contra o Phoenix Suns, eles têm um dos piores ataques da NBA recente, mas uma das melhores defesas. Encaram hoje o Phoenix Suns, que joga num ritmo lento, tem um ataque mortal, mas também uma defesa bem positiva. Então a gente tá falando de 2 boas defesas e pelo menos um ataque ruim. Dá pra gente acreditar no abaixo D, considerando que o único time que tem um potencial para explodir de forma ofensiva hoje, na minha visão, é o Phoenix Suns, que é o visitante, tá jogando fora de casa, e isso pode ser um fator de desvantagem para eles em relação a produção de pontos mesmo, então é mais um fator para a gente trabalhar, com abaixo de 228,5 pontos totais no jogo entre Suns e Chicago Bulls. Vamos olhar aqui os números, né, que justificam isso. É claro que a gente avalia muitos outros, mas a gente vai trazer os mais fáceis de serem interpretados aqui para vocês. Se a gente for observar nos últimos 10 jogos do Chicago Bulls, eles fizeram 103,5 pontos de média e sofreram 103,4, ou seja, se os jogos tiveram aí em média menos de 207 pontos totais. Quando a gente fala de Phoenix Suns mais especificamente, né, do lado defensivo deles, eles permitiram apenas 106,1 pontos por jogo para os seus adversários, e mesmo que a gente considere eles que tem um poder de fogo incrível, a gente também está falando de um time que, em média, nos últimos 10 jogos, produziram menos de 220 pontos totais nas suas partidas, né? Então, a gente tem tudo para trabalhar com um abaixo D, a gente precisa sempre destacar outras coisas importantes, como, por exemplo, o Chicago Bulls ser o time com menos bolas triplas em toda a NBA. Quando a gente fala em pontos por partida, a gente tá falando de um Chicago Bulls e de um Phoenix Suns que estão ali, no caso do Suns, entre os 10 times com menos pontos por jogo, e o Chicago perto ali desse top 10 de piores. Outra coisa, mais uma vez, a gente precisa destacar o lado defensivo dessas equipes. Nessa temporada a gente tá falando de um Phoenix que é a 7ª melhor defesa da NBA por 100 posses de bola, e de um Chicago que foi a 5ª melhor defesa da NBA. Só que se a gente for usar esse recorte que a gente utilizou dos 10 jogos, a gente vai ver que o Chicago Bulls é ainda melhor, a 2ª melhor defesa da liga, o Phoenix Suns a 4ª, e a gente tá falando também de um ataque pouco eficiente dos Bulls, que foi o 2º pior da NBA nesse calendário, ficando na frente somente do terrível San Antonio Spurs. Então a gente tem muitas chances desse under, e é o meu palpite para hoje, abaixo de 228,5 pontos totais
no jogo entre Suns e Chicago Bulls. Mais um under aqui para vocês, Miami Heat, que hoje enfrenta o New York Knicks. A gente tem o Knicks aqui jogando fora de casa com favoritismo, o que eu acho bem justo, até porque o Miami Heat é aquela equipe que desde o começo da temporada a gente tá pensando, agora vai, e eles nunca vão. Jimmy Butler, seu melhor jogador, é dúvida para hoje, Kyle Lowry, seu armador titular, tá de fora. Então eu entendo o New York Knicks ser um time aqui favorito, principalmente por conta do momento recente deles. Porém, eu acredito que trabalhar com abaixo de tenha mais valor para essa partida. Simplesmente porque estamos falando de dois times que jogam num ritmo muito lento e a gente tem linhas favoráveis para poder cogitar esse abaixo de. Então vamos aqui na linha de pontos desse jogo, tentar pegar a linha ali de 1,50, obviamente sempre tentando buscar no ao vivo trabalhar com um pouco abaixo disso. Abaixo de 221,5 pontos totais para essa partida é o meu palpite, acho que trabalhar ali com abaixo de do Miami Heat também pode ser interessante, mas fato é que são dois times lentos, que defendem bem e pelo menos um deles que ataca muito mal. Se a gente for observar, nessa temporada a gente está falando de um Miami Heat que foi a sexta melhor defesa da NBA contra o New York Knicks, que recentemente, né, eles estão ali na 13ª posição, mas recentemente eles melhoraram bastante na sua defesa, se tornando a sexta melhor defesa da NBA desse calendário mais recente, do recorte de 10 jogos que a gente especificou aqui para vocês. Ofensivamente falando, desses últimos 10 jogos, o Miami Heat foi o quarto pior ataque de toda a liga. Só que se a gente for pegar, eles nunca foram bons. E na temporada em geral, em eficiência, eles foram o quinto pior ataque da NBA. Então a gente tem uma defesa em um ótimo momento, um time extremamente defensivo que pontua pouco, e o nosso único grande risco é o New York Knicks estourar em pontuação, mas a gente precisa confiar na defesa do Miami, que hoje joga dentro de casa. Outra coisa muito importante da gente destacar, a gente está falando de um New York Knicks, que é um time que gosta de pontuar na média distância com Jalen Brunson e Julius Randle, além, é claro, de ter no Mitchell Robinson um jogador que só consegue ser produtivo ali na zona do paint. Só que se a gente for fazer um filtro aqui de pontos no paint concedidos por jogo na NBA, a gente vai ver que o Miami Heat consegue se virar bem contra o estilo de jogo do New York Knicks. Então quer dizer que o Miami pode minar o jogo dele sim. Se a gente for ver em pontos no paint por jogo na NBA, a gente tá falando de um Miami Heat que é o time que menos sofre pontos no setor e de New York Knicks, que é o segundo time que menos sofre pontos nesse setor. Mais do que isso, jogando fora de casa, o New York Knicks consegue ser ainda melhor defensivamente, então acho que vai ser uma batalha de centro muito travada, com times gastando muito relógio, tendo poucos arremessos por minuto, tendo poucas chances de serem efetivos, porque vão estar encarando defesas que são confortáveis em se proteger nesse tipo de ocasião. A gente tá falando do Miami Heat, que é o terceiro time mais lento da liga, e de New York Knicks, que é o quarto time mais lento da liga, então o pace é muito importante para essa interpretação nossa. Mas se a gente for puxar as médias dos últimos 10 confrontos entre essas franquias em pontos feitos e sofridos, nos últimos 10 jogos a gente teve 103 pontos de média para o New York Knicks e 108,7 pontos de média para o Miami Heat, ou seja, os jogos tiveram, em média, menos de 215 pontos totais e ficaram abaixo desses 221,5 7 jogos consecutivos dentro, e desses últimos 10 ficaram em abaixo de em 8 das 10 oportunidades em que as franquias estiveram frente a frente. Então, todos os números favoráveis para um abaixo de. A gente tem sempre que destacar também que o Miami Heat é um dos times com menos pontos por jogo em toda a liga, então não acredito que a gente de repente hoje vai ter dois times pontuando em alto nível, e mesmo que um acabe estourando ali para 115 a 120 pontos, acho que o outro vai ficar limitado perto dos 100, 105, o que significa que pelo menos ali no jogo a gente vai estar, pelo menos com boas chances, é isso que eu acredito. Então abaixo de 221,5 pontos no jogo entre Knicks e Miami Heat é o meu palpite. Bora aqui para Oklahoma City Thunders e Utah Jazz, dois times que tem um encaixe favorável para se encararem, mas o grande ponto é que o OKC vem sem seu principal jogador Shai Gilgeous-Alexander mais uma vez, enquanto que o Utah Jazz vem sem seus dois armadores titulares, então é um jogo complicado para a gente tirar qualquer conclusão, seja em pontuação ou seja também em quem deve vencer. Não é um jogo seguro, provavelmente é um jogo no qual eu estarei de fora. Gosto do handicap positivo do Utah Jazz, porque eu acho que eles têm um pouco mais de motivações para vencer e pelo menos têm o seu principal jogador à disposição. Porém, eu acho que existe alguns riscos aqui dos quais eu não gostaria de estar exposto. Então eu vou trabalhar com acima de, porque apesar de eu achar que não tem nada interessante para esse jogo, é o que eu acho de melhor. Acima de 225,5 pontos para essa partida, principalmente pelo fato de que a gente está falando de dois times que tem uma defesa terrível. A gente tá falando do Utah Jazz, que é uma das 10 piores defesas da NBA em toda a temporada. Ofensivamente, aí sim, eles vão bem, é o sétimo melhor ataque de toda a liga. Então,
a gente já tem uma exposição aqui do Jazz e uma tendência para o over. Quando a gente fala do Oklahoma City Thunders, a gente está falando de um time perto do top 10 em eficiências ofensivas e em eficiência defensiva é um time ali que também está perto do top 10, mas eu ainda acho que por conta do ritmo do qual eles implementam nas partidas, a gente pode ter um acima dele. É o terceiro time mais rápido da NBA, o terceiro time com mais posses de bola por minuto, o que significa que mesmo que a gente esteja diante de um OKC sem o seu principal jogador, a gente está falando de um OKC que proporciona muitas posses de bola por jogo, e mesmo que eles não estejam calibrados, eles têm muitas chances de pontuar bem. O Oklahoma também é um time que gosta de pontuar no centro, na média distância, e a gente está falando da posição no qual o Utah Jazz é uma das piores defesas da liga, o quarto time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. As equipes se enfrentaram recentemente, a gente não teve um jogo tão bem pontuado em relação a tempo regulamentar, porque de fato eles ultrapassaram a marca dos 225 pontos por conta do overtime. Só que foi um jogo no qual o aproveitamento dos times esteve muito abaixo do seu padrão. Então a tendência é que as coisas voltem a acontecer hoje e consequentemente o jogo seja bem pontuado. Fizemos um filtro aqui dos últimos 10 jogos dessas equipes. O Oklahoma foi o quinto time mais rápido, o Utah Jazz foi o nono, ou seja, 2 times de top 10, o que significa que teremos muitas posses de bola por minuto. E defensivamente, os 2 times decepcionaram bastante. Ambos estiveram no top 10 de piores defesas da liga, sofrendo 117,9 pontos por 100 posses de bola e 115,9 pontos por 100 posses de bola, número que eu considero bem alto. Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Oklahoma City Thunders, eles fizeram 120,1 pontos por jogo e sofreram 121,3, média de mais de 240 pontos nas suas últimas 10 partidas. Mesmo sem o Shai Gilgeous-Alexander, eu acredito que eles possam sofrer tanto quanto e pontuar pelo menos em um nível bom o suficiente. Já o Utah Jazz, eles tiveram uma queda recente na hora da gente falar sobre pontos produzidos. Talvez a falta dos seus armadores tenham feito falta e o time, consequentemente, acabou ficando em posições mais complicadas para executar arremesso e um pouco menos dinâmico, digamos assim. Só que a gente está falando de um time que também sofreu 118,1 pontos nesses últimos 10 jogos de média e fez 114,5, ou seja, média também de acima de 230 pontos produzidos nas suas partidas. Não podemos deixar também passar o fato de que o Oklahoma City Thunders foi o sexto time que mais sofreu bolas de 3 por jogo na NBA na temporada. E nos últimos 3 jogos, o quarto time que mais sofreu, sofrendo 16,3 pontos de 3 por partida de média. E a gente está falando de um Utah Jazz que é muito bom no território triplo. Além de ser um time que tem um bom número de arremessos por jogo, é um time que também tem um bom número de pontos por jogo nesse setor. É o quinto time com mais bolas de 3 por jogo na liga, o quinto time que mais tenta, e na eficiência, por mais que eles não sejam um time de top 10, eles sejam muito abaixo disso, pelo alto volume de tentativas de arremesso desse tipo, geralmente eles conseguem puxar as linhas dos seus jogos para cima. É um time que a gente está falando que é over em relação a pontos produzidos por jogo na NBA, é o quinto com 117,2, enquanto o Oklahoma é o terceiro com 117,8. Então, encaixes favoráveis, 2 defesas ruins e um momento ruim, acredito que o over deva bater. Claro que não é tão seguro, a gente está dependendo de 2 times ruins e contando com a ruindade defensiva um do outro, nem sempre isso é bom. É interessante a gente ficar a favor de times que a gente saiba que tem qualidade, mas ainda assim é o mais recomendado para essa partida. Outra coisa que a gente recomenda para vocês é que vocês tenham uma casa de apostas esportivas na qual adequem melhor ao basquete e também ao seu estilo de apostar. E uma coisa que eu considero essencial é a gente ter uma casa de apostas dinâmica, rápida, tanto para o celular quanto para o desktop. Eu detesto ficar estressado por conta da demora dos sites, do peso que eles têm e, consequentemente, isso acaba afetando até a parte psicológica de um apostador. Essas dificuldades acabam permitindo que a gente não consiga explorar algumas brechas que o mercado abre no ao vivo. Então, ter uma casa de apostas esportivas como a LendasBet, que é uma casa de aposta com uma plataforma extremamente rápida, é muito importante. E mais do que isso, para quem está começando a apostar agora no mundo das bets, né, de NBA, eu também recomendo eles porque eles permitem saques por valores pequenos, primeiros depósitos também, além de entradas por valores mínimos. Para quem quer experimentar aí aos poucos, eu considero muito interessante. Aproveitem e acessem o link que está aqui embaixo. Outro recado para vocês é o like, já deixaram o like, meta de 200 likes para o vídeo de hoje. Não se esqueçam de conhecer também o nosso grupo VIP aqui do lado e comentem se vocês concordam ou discordam da gente, algumas sugestões, se vocês acham que vale a pena uma entrada que a gente acabou não indicando. Se vocês têm dúvida e querem tirar e querem que a gente retorne vocês se vale ou não a pena fazer tal aposta, sempre que possível a gente vai
interagir com vocês. Fechado? Bora aqui para os jogos da virada da madrugada, do dia 3 para o dia 4. Temos 4 jogos para analisar. O primeiro deles, Denver Nuggets e Memphis Grizzlies. Esse é um jogo que eu vou trabalhar no under. Sim, por incrível que pareça, acho que o under tenha mais valor, porque a gente está falando de uma linha que o mercado estabeleceu que eu considero alta até demais. Principalmente com Denver jogando dentro de casa, onde eles devem cadenciar mais o jogo para não beneficiar o Ja Morant e para adequar o seu melhor jogador, Nikola Jokic, que precisa de um jogo com mais cadência para poder ser produtivo. Então nesse jogo aqui a gente vai trabalhar com um abaixo de 240.5 pontos totais, com base na seguinte argumentação: os últimos 10 jogos entre Denver Nuggets e Memphis Grizzlies tiveram uma média de menos de 219 pontos produzidos por partida. O under, né, que a gente está indicando para vocês hoje, prevaleceu nos últimos 7 jogos consecutivos. E mais do que isso, em 9 dos últimos 10 confrontos diretos também. A partida que essas equipes tiveram nessa temporada foram 2, onde uma delas eles não conseguiram chegar nem a 200 pontos e na outra a gente teve apenas 206 pontos totais no desafio de um contra o outro. Se a gente for observar aqui, né, a gente está falando de 2 ótimas defesas e é por isso que a gente está se apoiando nesse abaixo D. A gente está falando simplesmente da segunda melhor defesa da liga, que encara uma das melhores defesas do último mês. Fevereiro foi o mês do Denver Nuggets no lado defensivo, onde eles tiveram um salto e mais do que isso ficaram perto ali do top 10. Ofensivamente os dois times são bons, é verdade, mas acontece que fora de casa aí é um pouco diferente, porque pelo menos o Memphis Grizzlies deixam a desejar. Vamos colocar aqui o filtro deles jogando como visitante para poder mostrar o quão ruim eles são ofensivamente e como a gente pode tirar proveito disso. É o 9º pior ataque da NBA visitante em toda a liga por 100 posses de bola, entre as 10 piores ofensivas da NBA também. Quando a gente fala a respeito de ritmo, a gente está falando de um Denver Nuggets que, como eu disse, deve cadenciar o jogo e controlar ele um pouco melhor. É um dos 10 times mais lento, quase atrás somente ali do Brooklyn Nets e do Washington Wizards para garantir essa vaga entre os 10 times mais lentos. O grande defeito defensivo do Memphis Grizzlies é no perímetro, nas bolas de 3. Eles protegem muito bem o garrafão e, consequentemente, arremessar bolas triplas é o melhor caminho para vencer eles. Porém, apesar da eficiência excelente do Denver Nuggets, a gente está falando de um Denver Nuggets que, em número de tentativas de bolas de 3 por jogo, está entre os 10 piores. E quando a gente fala de aproveitamento nas bolas triplas, o Memphis também tá entre os piores. Então eu acho que sim, são 2 times com características overs pontuadoras acima de, mas que no momento pede um abaixo de. O encaixe entre essas equipes não é tão favorável. Ja Morant e companhia gostam de pontuar com infiltrações principalmente do próprio Ja Morant. Só que o Denver é um dos 10 times que menos sofre pontos no paint na liga jogando como mandante, e quando a gente fala de Memphis Grizzlies, a gente está falando do 4º time que menos sofre pontos no paint na NBA inteira. Então os times devem explorar um território no qual eles não são tão bons, que é o território da bola de 3 pontos, e consequentemente acho que teremos um abaixo D. Além disso, o Ja Morant também enfrenta problemas com a justiça. Inclusive, a gente fez um vídeo falando a respeito disso, vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem e verem quanto que isso pode impactar na nossa tip de hoje. Beleza? Antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, vou deixar o recado da Duarte Bet, nossa nova parceira aqui do canal. Também tem um grupo free do Telegram deles, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Eles sim trabalham com algumas múltiplas, indicam algumas múltiplas nas quais você precisa de colocar pouco dinheiro para ser lucrativo. É claro que múltiplas não é um tipo de mercado que a médio e longo prazo você vai ficar rico, mas é excelente para recreação e eles sempre trazem múltiplas ali com uma odd muito alta para quem gosta, link aqui embaixo. Beleza? Bora finalizar aqui pro jogo entre Golden State Warriors e New Orleans Pelicans. O nosso alvo vai ser Jonas Valanciunas, jogador que está como dúvida para hoje, mas que a gente pretende explorar porque ele é simplesmente um jogador muito antiquado para poder enfrentar a equipe do Golden State Warriors. Não existe encaixe favorável para ele. Não à toa, cada vez mais ele vem perdendo minutos e ele nunca consegue chegar na marca dos 10 pontos. Então a gente pretende trabalhar com abaixo de pontos, rebotes mais assistências do Jonas Valanciunas, porque o Golden State Warriors é um time que joga numa formação baixa, seus armadores, seus pivôs, desculpa, sabem jogar por fora, né, como armadores, ou pelo menos espaçar a quadra, e por conta disso, desse dinamismo dos jogadores dos Warriors, ainda mais jogar em casa, Jonas Valanciunas, que é um jogador pesado, pode ter dificuldades de fazer esse acompanhamento, essas perseguições, e consequentemente sempre vai ter alguém livre do Golden State para arremessar. Isso pode e deve ser um perigo, porque a gente está falando de um New Orleans Pelicans que já não tem tantas opções ofensivas e tem um dos seus titulares expostos dessa forma, deve ser um problema.
Então a gente tem que trabalhar ali com abaixo de pontos, rebotes mais assistências do Valanciunas, porque além dele não ter muita margem para ser produtivo contra esse adversário, é um jogador que deve perder minutos e dar espaço para outros jogadores de garrafão um pouco mais leves e mais dinâmicos e atléticos para jogarem no lugar dele. Então, o abaixo de pontos, rebotes mais assistências do Jonas Valanciunas é o nosso palpite. Claro que a gente vai esperar as linhas estarem estabelecidas. Eu acho que independente da linha que o mercado estabelecer ali para ele, né, dá pra gente estar trabalhando, lógico, contando que o mercado vai ser ciente, vai tentar estabelecer uma linha perto da média dele, né? Mas ainda assim, dá para botar uma fé com certeza nesse abaixo dele. Vamos torcer para ele estar em quadra. E agora, vamos falar de Sacramento Kings e Los Angeles Clippers. Clippers que perderam ontem. A gente fez um vídeo falando sobre o Russell Westbrook. A gente vai deixar um card aqui em cima para vocês, vídeo que a gente lançou hoje explicando como explorar as apostas esportivas desse time, agora que o Russ faz parte da equipe. Uma dessas formas é explorar as assistências do Westbrook, onde o mercado está estabelecendo linhas sempre semelhantes àquelas que ele tinha nos Lakers, sendo que ele era um reserva no momento da reta final da trajetória dele ali em Los Angeles, pelo menos no rival dos Clippers. Hoje ele é titular, ele tem carta branca para poder carregar a bola da equipe, né, armar o jogo, e também do técnico Tyronn Lue, né, para ser um jogador ali extremamente explosivo e ofensivo. É verdade que o Kawhi Leonard não joga hoje, uma perda muito interessante e relevante para o Los Angeles Clippers, mas a gente ainda tem Paul George e outros jogadores bons no arremesso de 3 que podem ferir bastante o Sacramento Kings, inclusive o Russell Westbrook também, já que o Sacramento é um dos times que mais sofre pontos no paint. Westbrook fez um over na sua estreia contra eles, é claro que teve overtime, mas eu vou priorizar as assistências dele. A gente tem um Russell Westbrook na temporada com 7.6 assistências por jogo de média. O mercado deve estabelecer linhas entre 6.5 e 8.5, e eu acredito que ele deva ultrapassar essa marca do 7 com toda certeza, então acima de 7.5 assistências do Russell Westbrook é o nosso palpite. Para hoje, a gente está falando de um Sacramento Kings que tem uma das piores defesas da NBA, um time que também é um dos 10 que mais sofrem assistências, cedem assistências por jogo para os seus adversários, e nos últimos 3 jogos, o time que mais cedeu assistências para os seus rivais. Russell Westbrook deve acelerar bastante o ritmo desse jogo, que já vai ser acelerado por conta do time mandante. O Sacramento Kings é um dos times mais rápidos da NBA, o que permite muitas posses de bola para os dois lados, mas também pontos de transição. Falta de organização na defesa, então podemos destacar também que Russell Westbrook tem 11.3 assistências de média nos últimos 4 jogos contra o Sacramento Kings, fez 14 no confronto que ele teve vestindo a camisa dos Clippers, e nos últimos 4 jogos, apesar de 4 derrotas, ele tem 8.5 assistências de média, então até que o mercado se ajuste a essa linha de assistências dele. Ele poderia ter dado muito mais contra os Warriors, só não deu porque de fato ele praticamente não jogou o último quarto. É um jogador que certamente vai ser bem ativo e eficiente na hora de passar e distribuir o jogo. Eficiente nem tanto, né? Mas para quem tá apostando, certamente ele vai trazer bons lucros. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. E lembrem-se que a Atlanta Hawks e Portland Trail Blazers, assim como também Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, serão de análise exclusiva lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Tudo isso e muito mais, além de conteúdo extra para você ser bem lucrativo e melhorar seu desempenho nas apostas esportivas pelo menor preço do mercado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!